Olá, pessoal, tudo bom? Espero que todos estejam bem. E vamos agora, como a gente já está numa série, de vídeos, tentando explicar para vocês, dar a minha contribuição, para que vocês, em casa, em segurança, possam entender um pouquinho mais sobre alguns temas que são relevantes para a história, principalmente para você que está estudando em casa, se preparando para vestibular, ou então apenas quer se aprofundar um pouco mais sobre os seus estudos, um pouco o seu conhecimento. Tudo bem? Nesse vídeo de hoje, a gente vai comentar um pouquinho sobre a formação dos estados nacionais, ou estados modernos, ou ainda estados absolutistas. Todas essas nomenclaturas são sinônimos, tá? Mas apontam para características específicas desse tipo de estado. Tudo bem? A gente primeiro tem que entender que essa forma de estado em que nós vivemos hoje, o Estado-nação, com as suas instituições, seu território, sua população, tem uma história. Nem sempre foi assim. Esse tipo de Estado que nós vivemos hoje é uma construção histórica e é relativamente recente. Ela surge nessa forma, o Estado moderno em que nós vivemos hoje, surge ao longo do século XVII, principalmente em decorrência de uma série de guerras e revoltas religiosas no contexto ali das reformas protestantes e da sua expansão, também no crescimento da burguesia, no novo fortalecimento das monarquias nacionais, surge ali no século XVII, na Europa, depois se expande para o restante do mundo, o que a gente chama de Estado moderno. Tudo bem? Então, vamos ver um pouco das características desses estados para que a gente possa compreender melhor o seu funcionamento, como surge e quais são as suas características principais. Tudo bem? Vou passar uns slides aqui para que facilite o entendimento de vocês. Então, Estado moderno europeu, o absolutismo monárquico. Aqui de cara a gente já está vendo uma ilustração, uma imagem do rei da França, rei Luís XIV, o rei Sol, aquele que teria dito, é uma frase atribuída a ele, mas não é certo isso, que teria dito que o Estado sou eu. Essa frase, o Estado sou eu, é bem o resumo do que é o Estado absolutista, o Estado absoluto, já que todas as funções do Estado estariam concentradas nas mãos do rei. A gente vai ver que não é bem assim, não, mas vamos conversar aos poucos. Bom, como é que surge esse Estado moderno? Primeiro, a gente tem que voltar um pouquinho ali para o século XIV, século XV, para falar do ressurgimento das cidades na Europa. Durante a Idade Média, os feudos, que era aquela unidade territorial, elas eram basicamente autossustentáveis, ou seja, tudo que se produzia, o que se precisava dentro do feudo era produzido no próprio feudo. Então, o comércio entre feudos, entre cidades, era muito pouco, existia, tá? Existiam as cidades, mas eram pouco, e esse comércio entre os feudos também era muito, muito baixo, bem? Aos poucos, isso começa a mudar, principalmente a partir do momento em que começa a haver, devido à invenção de novas técnicas de produção agrícola, começa a se produzir excedente. Tá? Você produz no campo e produz um excedente. Excedente é quando você produz mais do que o que precisa. E o que você faz com esse excedente? Você vende. E aonde você vai vender? Nas feiras, as chamadas feiras. E aonde ocorrem essas feiras? Principalmente nas cidades, dentro dos muros da cidade, geralmente as cidades amuralhadas para defesa, ou mesmo fora das cidades, perto desse muro, ou mesmo no entroncamento de estradas, bem, de caminhos. E a partir dessas feiras, as cidades começam a ressurgir
a crescer, aquelas que já existiam começam a crescer, e novas cidades, inclusive, começam a surgir. Bem, vamos avançar. Bom, com o aquecimento, ressurgimento desse comércio, os burgos, que são as cidades medievais, crescem e surgem essas feiras periódicas, onde eram vendidos diferentes produtos. E nas feiras, a compra e venda de mercadorias começa, isso é um dado importante, principalmente a ser feita pelo intermédio de moedas. Vamos lembrar que durante grande parte da Idade Média, isso era uma das características da Idade Média, era a baixa monetarização da sociedade, ou seja, as trocas comerciais não eram feitas como a gente faz hoje, né, com dinheiro. Não, era feita a partir de trocas de mercadorias. Mas as feiras vão resgatar essa tradição que já existia, de certa forma, lá na antiguidade, que ficou esquecida durante a Idade Média, que era a troca de mercadorias a partir do dinheiro. Então, a monetarização da sociedade é um dado importantíssimo para surgir o Estado moderno. Bem, essas feiras eram realizadas nas cidades, como eu disse, atraíam moradores, nobres de outros feudos que vinham comprar nessas cidades, e a economia monetarizada agora começa a aumentar, começa a circular mais. Bom, aonde que entra a questão do Estado? Pensem, cada feudo, cada cidade começa a criar a sua chamada burguesia. Quem era essa burguesia? Os burgueses, em si, no seu início da palavra, era qualquer pessoa que morava no burgo. Você mora no burgo, é um burguês. Mas, com o tempo, a palavra burguesia passa a designar aquelas pessoas ricas que moram no burgo, principalmente os comerciantes. E começa a surgir também aí a figura do banqueiro, que é aquela pessoa que empresta dinheiro a juros. Então, essas pessoas ricas dentro do feudo, a gente começa a chamar de burguesia. Só que essas pessoas, elas tinham um grande poder econômico, mas não tinham um poder político. E elas vão demandar esse poder político. Quem detinha esse poder político nos feudos ou nas cidades? Eram os senhores feudais. Vocês vão se lembrar lá da época do feudalismo, da Idade Média. Só que esses senhores feudais não vão querer perder o seu poder. Então, a burguesia vai se aliar aos reis, aos grandes monarcas europeus. Então, vai haver aí, isso é chave, uma aliança inicial entre os burgueses, a burguesia, que tem um poder econômico, e os reis, que estão querendo resgatar o seu poderio político, que estava fragmentado nas mãos de vários senhores feudais. Então, aos poucos, começa a haver uma centralização do poder nas mãos da monarquia, com o apoio da burguesia e contra os senhores feudais. Bem, aos poucos, então, esses monarcas concentram o poder com apoio do dinheiro da burguesia. Os burgueses forneciam dinheiro para que os reis pudessem executar as mudanças que desejavam, construção de castelos, de pontes, de defesas, armar os seus exércitos ainda semiprofissionais, tudo bem? Enfim, em troca, os monarcas colocavam em prática mecanismos e leis que beneficiavam a burguesia, como, por exemplo, a unificação de moedas, pesos e medidas. Imagina, você produz algo numa cidade, quer vender para outra cidade. Só que cada cidade tem uma moeda diferente, tem uma unidade de peso diferente, tem uma unidade de medida diferente. Você paga vários impostos nos pedágios no meio do caminho, isso tudo dificultava muito o comércio. Então, qual era o interesse da burguesia? Que com a centralização do poder, com um grande território ficando nas mãos apenas de um rei, de um monarca, ele unificasse dentro desse território a moeda, o peso e as medidas. E com isso também diminuía as taxas, os impostos. Isso facilitaria
muito comércio. E é isso que vai acontecer. Tudo bem? Bom, então surge aí o século XVI, nesse contexto de aumento do poder dos monarcas, em decorrência também de uma grande desestruturação territorial causada pelas guerras religiosas, que vai fazer com que grandes reis tentem submeter diferentes territórios ao seu domínio, e ainda com o apoio econômico da burguesia, que surjam os estados absolutistas, ou o Estado moderno, que é esse Estado centralizado nas mãos do rei, controlando um grande território. Tudo bem? Então, o rei assume para si o controle das principais instituições do Estado. Nesse momento, século XVI, esses senhores locais, que antes a gente chamaria de senhores feudais, têm o seu poder muito diminuído e, em muitos casos, inexistente, já que o controle vai ser, a partir desse momento, do rei, okay? Com o apoio da burguesia. Por exemplo, a gente tem dois exemplos para terminar aqui. Trouxe duas imagens para vocês. Primeira imagem é a corte do rei Luís XIV da França, que eu disse lá no início, né, que é o rei Sol. Sol porque Sol é aquilo que emana luz, que emana sabedoria, e tudo depende dele, né? Então, a ideia do Sol ligada ao rei passa bem essa ideia de um Estado absoluto, que tudo giraria em torno do rei. Embaixo tem a corte do rei Henrique VIII também, na Inglaterra, que foi um grande rei absolutista, né? Foi o reformador, inclusive, da Igreja Católica na Inglaterra, criando a Igreja Anglicana lá no século XVI ainda, rompendo com a Igreja e centralizando cada vez mais, contribuindo, né? Ele iniciou o processo que se estende, no caso da Inglaterra, até o século XVII, na centralização desse poder. Tudo bem? Bom, espero que tenha ajudado, né, essa nossa conversa sobre os estados, a formação, né, dos estados nacionais, dos estados modernos e a formação do Estado absolutista na Europa. Bom, quem gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o videozinho. Tudo bem? Até a próxima, grande abraço.